Olá, meus amigos. No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre a última das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. O que podemos aprender com essa carta? Que lições ela tem para nos ensinar? Fique comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que o estudo de hoje vai ser uma grande bênção para você. Nós chegamos então, finalmente, ao estudo da última das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 3, dos versos 14 até o verso 22. Nunca é demais lembrar que essas cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, elas estão estruturadas, elas possuem uma estrutura em comum. Começam com uma apresentação, depois um elogio, uma repreensão, um conselho e uma promessa, tudo da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós comentamos em outros estudos, em outras igrejas, que tem igreja que não possui da parte de Jesus nenhuma repreensão. E tem uma igreja em especial que não possui da parte de Jesus nenhum elogio. E essa igreja é exatamente a igreja de Laodiceia. Conforme nós formos avançando aqui na leitura do texto, você vai perceber que essa igreja não possui da parte de Jesus nenhum elogio. Eu quero lembrar você também que foi criado aqui uma playlist no canal contendo os estudos das outras 7 igrejas, das outras 6, melhor dizendo. Eu vou deixar disponível aqui no card para que, se você quiser acompanhar os estudos das outras igrejas, você fique à vontade também. Será muito enriquecedor. Vamos ler então aqui a carta à igreja de Laodiceia, começando então lá em Apocalipse capítulo 3, no verso 14, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então aqui Jesus ele se apresenta como sendo a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. No verso 15, Conheço as tuas obras, que nem és nem frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Verso 17, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então aqui Jesus ele faz uma dura repreensão à igreja de Laodiceia, dizendo que a igreja não é fria nem quente, e que na verdade é morna. E por conta dessa mornidão, Cristo ele está a ponto de vomitar-te, né? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, ele diz ali no verso 16. E no verso 17, ele diz que essa igreja se autodeclara rica, né? Que não precisa de coisa alguma, mas na verdade ela está numa situação muito ruim. Então essa é a repreensão de Jesus. No verso 18, então, ele vem dando conselho. Verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio os olhos a fim de que vejas. Verso 19, ele continua: disciplina a quantos amam, sê pois zeloso e arrepende-te. Verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui é um conselho e também uma promessa, né? Todos aqueles que abrirem a porta, Jesus entrará e ceará com ele. E o verso 21 e 22, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a carta à igreja de Laodiceia. De todas as cartas, de todas as 7 cartas, de todas as 7 igrejas, a igreja de Laodiceia ela é a mais importante para nós, cristãos contemporâneos do século 21. Por quê? Nós dissemos nos outros estudos, a gente vem sempre reforçando isso, que cada uma dessas igrejas representam períodos que o cristianismo passaria desde os dias do apóstolo João até a volta de Jesus. O período da igreja de Laodiceia corresponde do ano 1844 até a volta de Cristo. Então nós, cristãos
de hoje, né, do século 21, estamos inseridos aqui no contexto da igreja de Laodiceia. E é preocupante que de todas as 7 igrejas, a única que não tem nenhum elogio da parte de Jesus é justamente a nossa, a que nos representa, profeticamente falando, né? Então, o que aconteceu no ano de 1844? Nós já estudamos isso na igreja, na Carta à Igreja de Filadélfia, que no ano de 1844 começou o juízo final. Então, nós reforçamos ali na igreja, a Carta à Igreja de Filadélfia, se caso você não assistiu, você pode assistir, que Guilherme Miller, né, um fazendeiro batista, ele começou a estudar a Bíblia e através dos cálculos ali da profecia de Daniel 8,14, Daniel 9, 24, verso 24 em diante, ele entendeu que Jesus Cristo voltaria à Terra em 1844, dia 22 de outubro, para ser mais exato. Porém, essa data não marcou a volta de Cristo, e sim o início do juízo investigativo. O juízo na Bíblia é dividido em 3 fases, né? Investigativo, comprobatório e executivo. O juízo investigativo é justamente o período em que nós estamos inseridos hoje. Começou lá em 1844. Esse juízo é justamente o período em que Deus ele vai analisar todos os casos de todas as pessoas para que ele possa voltar e dar a recompensa. Então Deus ele faz esse juízo não porque ele precise saber de alguma coisa, porque ele é onisciente, mas para que os anjos e os demais mundos habitados do universo possam saber. Então por isso que Deus ele realiza esse juízo. A carta à igreja de Laodiceia está repleta aqui de elementos que remontam ao juízo. Por exemplo, quando Cristo ele diz no verso 15, conheço as tuas obras, ele está se colocando num papel de juiz, aquele que conhece as obras. Algumas sentenças que ele dá, por exemplo, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. No verso 21 ele diz ao vencedor da lei sentar-se comigo no meu trono. Então sentar no trono ele remete também a uma cena de juízo, onde Deus ele senta no seu trono celestial, né, para poder julgar todas as pessoas, todas as nações, enfim. E a segunda etapa do juízo, que é a etapa do juízo comprobatório ou de comprovação, é justamente após a volta de Jesus, durante o período que nós conhecemos como o período do milênio, onde nós passaremos no céu e teremos a oportunidade de ter acesso aos livros de registro para saber por que determinada pessoa se salvou, determinada pessoa se perdeu. Então tudo isso será exposto de forma clara. Por isso que Cristo ele diz no verso 21, ao vencedor da lei sentar-se comigo no meu trono. Isso daqui é uma promessa de Cristo que nós teremos uma função nesse juízo, não para saber se a pessoa vai, né, para decidir se a pessoa vai se perder ou se salvar, mas é justamente para ter essa comprovação, para que não fique nenhuma dúvida de que Deus ele é justo, que ele julgou com justiça. É tão interessante isso que o nome grego, né, Laodiceia, significa povo do juízo, ou povo julgado em grego. Então realmente é mais uma evidência de que esse período ele nos remonta à questão do juízo, ok? E aí quando Jesus ele diz então, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosses frio ou quente, ele está dando um retrato da igreja cristã contemporânea, da igreja cristã moderna. Talvez hoje, na história do cristianismo, quando a gente pega aí todos os períodos, começando desde lá dos tempos de João até os nossos dias hoje, nós talvez sejamos a geração dos cristãos que desfruta de maior liberdade religiosa. É claro que existem países, existem localidades em que os cristãos são perseguidos, mas na maioria das localidades onde as igrejas cristãs estão estabelecidas, existe ampla liberdade religiosa. Eu mesmo vou aos cultos da minha igreja todo sábado, domingo e quarta-feira, de uma forma muito tranquila. Acesso à palavra de Deus, talvez nunca na história do cristianismo nós temos tanto acesso à Bíblia como temos hoje. Há uma ampla oferta de Bíblias, e aí você tem Bíblias de todos os tipos, Bíblias de todas as versões, para que você possa ali realizar a leitura, o estudo da Bíblia. Nunca também nós tivemos acesso a tantos materiais
para estudar a Bíblia, para conhecer da palavra de Deus. Materiais de muita qualidade, de pessoas que estudaram ao longo de toda a história, desde ali da época dos pais da igreja, passando pelo período da Reforma e até agora mais recentemente também. Pessoas que têm se dedicado ao estudo da Bíblia, a compreensão das línguas originais, né? O hebraico no Antigo Testamento, o grego do Novo Testamento, tudo isso para que a gente possa ter pleno acesso à palavra de Deus, para que transforme ainda mais a nossa vida e assim a gente possa pregar para outras pessoas. Mas o que muitos hoje fazem? Preferem trocar tudo isso pelos entretenimentos fúteis, que existem hoje também com muita abundância, né? São ofertados com muita abundância para todos nós. Muitas pessoas hoje se dizem ser cristãs, porém não vivem uma vida à altura do cristianismo. Então por isso que Jesus está dizendo: quem dera se fosses frio ou quente. É interessante que, pegando o contexto histórico da igreja de Laodiceia, lá nos tempos de João, essa igreja, essa cidade, melhor dizendo, era uma cidade muito rica. Ela tinha uma faculdade de medicina muito famosa, especializada por um colírio medicinal ali para os olhos, né? Era também um centro bancário que continha muitas reservas de ouro, e também eles tinham fábricas têxteis, né? Que fabricavam ali tecidos de muita qualidade e exportavam para outras partes ali do Império Romano. É por isso que Jesus, no verso 18, ele utiliza esses elementos que eram comuns ali à cidade de Laodiceia, à igreja de Laodiceia, para dizer, né? Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para te vestires e o colírio para ungires os olhos. Então são elementos aqui que eram comuns àquele tempo. Assim como também, quando ele utiliza o exemplo da mornidão, né? Quem dera se fosse frio ou quente, é porque a cidade de Laodiceia era abastecida por dutos de água, porque apesar de ser uma cidade rica, porém eles tinham um problema ali de abastecimento de água. Então eles construíam dutos de cidades vizinhas, eles captavam água ali para o abastecimento e utilização da água. Só que algumas dessas cidades possuíam águas termais, e essas águas elas saíam quentes, né, de lá, da cidade de onde vinha, né, os dutos, e chegava morna até a cidade de Laodiceia. Por isso que Cristo ele diz, né, água morna ela serve para vomitar realmente. Não tem como você beber, por exemplo, uma água morna. É um gosto horrível. Então Cristo ele usa esse exemplo, né, que a igreja ela deve ser ou oferecer uma água fria, que é para como se fosse matar a sede existencial das pessoas, ou uma água quente para poder curar, trazer cura, trazer conforto para as doenças espirituais das pessoas. E hoje a igreja cristã ela não faz nenhuma coisa nem outra. Muitas vezes ela oferece uma água morna que não serve nem para a pessoa beber, para matar a sede, e que só serve, na verdade, para relaxar a pessoa. Ou seja, em que sentido que Cristo está dizendo aqui, né? Em que sentido nós podemos extrair essa ilustração? Que a água morna, muitas vezes a pessoa ela está num estado horrível, espiritual, cheio de pecados, e a igreja, ao invés de repreendê-la, né? Com amor, lógico, mas repreender apontando seus pecados, apontando seus erros e dizendo para essa pessoa que ela deve se arrepender, porque senão ela vai se perder. Muitas vezes o cristianismo de hoje diz, não, você está desse jeito, você continue desse jeito, que Jesus te ama dessa forma, então continue com seus pecados e está tudo certo. A água morna ela serve também para relaxar. Por isso que Jesus diz, né, que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. No verso 17, quando ele diz estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, é porque realmente hoje a igreja cristã tem todos os recursos, como eu já mencionei aqui, farto acesso a templos religiosos, muitos deles confortáveis, né? Farto acesso à palavra de Deus, a Bíblia. Então, aparentemente, nós temos tudo, só que muitas vezes nós não aproveitamos, né? E aí, por não aproveitar esses recursos, esse banquete espiritual que Jesus nos oferece, a gente está numa situação miserável. Então,
qual é a solução para a igreja de Laodiceia? O ouro, refinado pelo fogo, a vestidura branca, para que não seja manifesta a vergonha da nudez, e o colírio. Isso aqui são 3 elementos que nos lembram. O ouro é a fé, né? A fé verdadeira, aquela que quando provado pelo fogo, o ouro, né, quando provado pelo fogo, ele aumenta o seu valor, porque retira toda a escória, retira todas as impurezas. Então essa fé que Jesus quer que nós tenhamos não seja uma fé de conveniência, mas quando a situação apertar, realmente nós em Cristo consigamos suportar isso, e aí a gente sai mais fortalecido. A vestidura branca é um símbolo também que a Bíblia ela usa bastante para se referir à justiça de Jesus. Então, é aquela coisa de Adão e Eva quando pecaram, né? Eles pegaram folhas de figueira para se cobrir. E aí Deus ele vem, tira aquelas folhas e coloca uma pele de cordeiro. Aquilo representa, obviamente, a justiça de Cristo. E é isso que Jesus ele quer. Veja que para eu e você sermos absolvidos no juízo, e Deus ele deseja isso, é somente através da justiça de Cristo. Sem ela nós estamos perdidos. E o colírio é um símbolo para o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que abre os nossos olhos para que enxerguemos a nossa situação, e aí sim Ele aponta para Jesus, o nosso Salvador. E aí no verso 20, que é um dos textos que eu particularmente mais gosto da Bíblia, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, esse é o desejo de Cristo. Essa porta aqui, talvez esse já seja um texto bastante explicado, né? Mas nunca é demais dizer que essa porta é a porta do nosso coração. Que nós devemos abrir todos os dias para que Jesus entre, habite conosco e realmente nos transforme, porque é isso que nós precisamos. Nós que fazemos parte da última geração dos cristãos, somos laodiceianos, que nós não sejamos mornos, assim como o texto está dizendo, mas que possamos ser quentes, né, para curar as feridas espirituais das pessoas, e que possamos ser frios no sentido de matar a sede existencial. De que forma? Apontando para Jesus, aquele que nos oferece a fé, representada pelo ouro, as vestiduras brancas, que é a sua justiça, que cobre os nossos pecados, né, que nos perdoa, e também o Espírito Santo, representado pelo colírio. Então, meus amigos, é isso que nós precisamos. E eu espero que você tenha gostado aqui dos nossos estudos. Nós com isso finalizamos aqui essa série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Foi muito bom poder estudar sobre cada uma dessas igrejas e extrair lições preciosas para a nossa vida. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, pelo menos iniciar aí um estudo mais aprofundado em cada uma dessas igrejas, em cada um desses períodos, onde a gente aprende muita coisa, né, e podemos também abrir a porta do nosso coração para que o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo entre e continue nos transformando, porque esse é o objetivo principal. Só conhecimento por si só não nos transforma, mas o que nos transforma realmente é nós aplicarmos isso na nossa vida, e aí sim, com a ajuda de Deus, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Então, muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de assistir também os outros estudos, né, através da playlist que foi criada no canal. E desejo um ótimo final de ano também. Nós estamos gravando esse vídeo aqui no finalzinho, na última semana de 2023. Um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.